Neste domingo festivo de Ramos, ler dois textos. O primeiro está lá na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, vamos ler alternadamente até o versículo 11. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, responsivamente. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, preste de viver a nossa satisfação, de viver a harmonia, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que ele engane no nome de Jesus todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos, caindo de joelhos. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E nós vamos agora um salto ao Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então, aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus!
Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi e o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Oremos, queridos. Bondoso Deus, te somos gratos, ó Deus. Te somos gratos porque estamos aqui na tua casa, reunidos, homens, mulheres, jovens, aqueles teus filhos e filhas amadas por ti, que declaram que tu és o nosso Senhor, que declaram com coração humilde este senhorio de Cristo em nossas vidas. Dá, Senhor, que este senhorio de Cristo em nossas vidas também nos faça cada vez mais humildes à semelhança do teu Filho Jesus. Obrigado pela tua palavra, que seja ela para nós nesta noite mais um momento, Senhor, de crescimento na nossa vida espiritual e no nosso compromisso com o teu reino. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Nós ficamos assim na liturgia de hoje com esses dois textos que a liturgia nos propõe, mais de dois, neste Domingo de Ramos, porque é um domingo onde a liturgia nos traz o tempo da entrada de Jesus em Jerusalém, mas também a própria crucificação de Jesus, porque o momento que vamos nos reunir novamente como igreja para celebrar o domingo já será o domingo da ressurreição. Então, também, liturgicamente, podemos pregar a respeito da crucificação de Jesus. Mas ficamos com o texto da entrada de Jesus em Jerusalém, acompanhada do texto da carta aos Filipenses, onde exalta o senhorio de Jesus como o servo. E é isso que nós queremos, nesta nossa breve reflexão, trazer aos irmãos e irmãs neste Domingo de Ramos. As palavras de aclamação dirigidas a Jesus são baseadas no Salmo 118, que também lemos na nossa liturgia. No Salmo, a palavra Hosana expressava o pedido de socorro a Deus, agora com o reconhecimento da resposta positiva. O rei esperado agora estava chegando. Os gestos de espalhar vestes e ramos eram sinais de honraria a reis ou pessoas muito importantes. E também esse reconhecimento é dado à pessoa de Jesus quando este entra em Jerusalém. Sim, Jesus é rei e merece honrarias, mas vem instituir um reino diferente. E na cena onde sua realeza é atestada, a cena registrada no Evangelho de Marcos, já se tem indicativos de um reino muito diferente, a começar pelos cavalos de guerra, ali trocados por um simples jumentinho. As ordens dadas pelos reis, geralmente para que tropas armadas saiam em combate, agora é feita em forma de pedido, justificando inclusive o empréstimo com uma devolução garantida. Na caravana real participam da aclamação tanto os que vão à frente quanto os que estão atrás. É realmente um reino muito diferente. Sim,
muito aprendizado já se realiza para aqueles que acompanhavam Jesus em seu caminhar pela Galileia, testemunhando seus atos de amor, atos de solidariedade para com os mais sofridos, fazendo renascer a esperança de vida em abundância para cada uma dessas pessoas, acompanhada do anúncio da iminente presença do reino de Deus entre elas. Tudo isso contribuiu para que ele fosse aclamado como o bendito que vem em nome do Senhor, trazendo o reino de paz e justiça esperado. Sim, ele era rei. Sim, ele tem poder. Ele é Senhor. Mas o caráter do seu poder e a estrutura do seu reino é bem diferente. E é isso que provoca o embate com os detentores do poder da sua época. Depois de mostrar o reino à periferia, lá na Galileia, o reino mostrado aos pobres, aos rejeitados, Jesus agora sobe a Jerusalém, para lá também anunciar o seu reino, pois a todos é dada a graça do anúncio do reino de Deus, o reino de paz, o reino de justiça, o reino da partilha, da solidariedade, da cura, da escuta amorosa, da mão estendida aos caídos e caídas. Mas Jerusalém, sede do poder, não quis acolher Jesus e converter sua forma de reinar. Sim, porque é preciso conversão, é preciso mudança de rota, mudar a rota em tudo que oprime, explora, machuca, anula. O império que crucificou Jesus aclamava o imperador como Senhor. O imperador era aclamado como Senhor. Daí o incômodo tão grande das autoridades. Naquela aclamação que diz, bendito que vem em nome do Senhor, aclamando o próprio Jesus como Senhor. Para Jerusalém foi muito, para a sede do poder foi muito. Ah, Jerusalém, como lhe faltou o entendimento de que é preciso reinar de forma muito diferente da sua para ser fiel ao reino de Deus. E ainda hoje é preciso investir neste aprendizado. E foi com a figura do servo apresentada na carta aos Filipenses que Paulo ajudou os fiéis do seu tempo na compreensão da dinâmica do reino de Deus assumida por Jesus e que deve servir de parâmetro para nós, os seus seguidores, as suas seguidoras. É preciso, a todo instante, recordar essa dinâmica do reino de Deus. É a dinâmica de que reina aquele ou aquela que serve. Esta é a dinâmica do reino de Deus. Principalmente nesse tempo de Páscoa, quando trazemos à memória os acontecimentos envolvendo a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Sabemos que a comunidade de Filipos foi uma comunidade que muito cooperou com Paulo, mas foi também uma comunidade de grandes conflitos internos,
e quase sempre conflitos e disputa de poder. Para apaziguar esses conflitos internos, Paulo então recorre ao próprio significado da realeza de Cristo, orientando para que a atitude e a realidade vivenciada por Jesus Cristo fossem a inspiração, fossem o modelo para a construção da vida comunitária como sinal do reino de Deus. Se a vida comunitária quer ser sinal do reino de Deus, a comunidade precisa ser uma comunidade que serve. Se a nossa vida quer ser sinal da realeza do Senhor Jesus na nossa vida, precisamos assumir atitudes de servos e servas. Em sua realidade de vida, Jesus, ao mesmo tempo que se revela rei, se assume como servo. Ele, Cristo, sendo igual a Deus, não se apegou a esse privilégio. Ao contrário, mostrou-se capaz de se humilhar a ponto de ser crucificado e dar-se a si próprio. A liberdade de ser Deus mostrou-se nesse esvaziamento de Cristo. Esse esvaziamento em favor de nós. Este esvaziamento em favor deste mundo. Deste esvaziamento, o Senhor Jesus, então, neste esvaziamento, se fez servo. E Deus, o Pai, reconheceu esse serviço e fez de Cristo, do doador, o Senhor de todas as coisas. O reino também, às vezes, dá nó na cabeça da gente. É porque é assim. Daquele que se esvazia, é aquele que mais dá. E é a este que é exaltado e assim se torna Senhor sobre todas as coisas. Assim deve ser visto o senhorio de Cristo, a sua realeza, e esta deve ser a nossa inspiração. Quando aclamamos Jesus como Senhor, como quando reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, é este senhorio, aquele que na sua realeza se faz servo. Possamos nós também demonstrar toda a dignidade real de Jesus, estendendo nossos mantos, estendendo-nos, abrindo o peito, lançando para fora aquilo que temos. É momento de nos despojarmos em favor dele. E assim, à semelhança daqueles que lançaram os seus mantos, possamos nós também nos lançar de peito aberto, como servos e servas, despojando-nos de nossas vidas para servir ao seu reino com alegria. Servir ao seu reino com alegria, despojando-nos de nossas vidas. Que esta Semana Santa seja uma semana de consagração. Que esta Semana Santa seja uma semana de testemunho. Testemunho do senhorio de Jesus em nossas vidas. E testemunhamos como? Nos apresentando como sinais do reino de Deus. Nos despojando-nos de nossos interesses, despojando-nos daquilo que queremos para nós, mas lançando-nos em direção àqueles e aquelas que de nós mais precisam. E às vezes pode ser aquele, aquela que está no nosso lugar, como pode ser aquele ou aquela que está mais distante.
o nosso Senhor nos ajude a identificar aonde é que precisamos efetivamente despojar-nos de nós mesmos em favor de alguém. Que assim vivamos esta Semana Santa no reconhecimento do senhorio de Jesus em nossas vidas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém.